dele para ficar na Série A, para ir para o 8º ano consecutivo. É realmente um milagre sendo visto, passando diante dos nossos olhos, de mais de 56 mil pessoas no Castelão e de todo mundo que acompanha no Ceará, no Brasil e em qualquer lugar do planeta. O Fortaleza está fazendo o próprio milagre, Alexandre Mota. Eu falei e eu repito, o meu sentimento é que todo torcedor do Fortaleza tivesse o direito, tivesse o prazer e o privilégio de estar aqui dentro desse estádio hoje, de visualizar o que esse time tem feito. Porque, Breno, mataram o Fortaleza meses atrás. No início de novembro era dado como morto, era o cenário irreversível, era o time que já tinha caído. E hoje a gente escuta a torcida do Fortaleza gritar: fica Leão na primeira divisão. Ele vai para a última rodada dependendo só dele. Ele não tinha chance de errar. Ele não podia errar. E ele não errou. 9 jogos de invencibilidade. 4 vitórias seguidas na reta final do Campeonato Brasileiro. Fazendo muita força. Jogando com o coração na ponta da chuteira. Foi isso que o Fortaleza fez. Ele opera um milagre na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele opera um milagre na Arena Castelão. Chame do que quiser, eu chamo de milagre, porque é um morto que renasceu. Eu só vi Lázaro e hoje eu vejo o Fortaleza. Ele tem mais uma chance, ele tem mais um jogo. E como seria difícil e como precisava ser, ele tem mais uma final para fazer. O jogo contra o Botafogo tem o mesmo peso que teve o jogo contra o Flamengo, que teve o jogo contra o Corinthians, que teve o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas ele teve o direito de viver. Ele se recusou a morrer. Contra todos os prognósticos, esse time está vivo. E vence o time do Corinthians, fazendo os gols no momento em que o jogo mais lhe pedia. Vence um jogo dramático, vence um jogo chorado, de um time que abriu o placar cedo e viu no primeiro tempo o Corinthians pressionar, e viu no primeiro tempo o Corinthians tomar conta, o Corinthians finalizar, o Breno fazer milagres, o goleiro Breno participar muito bem do jogo, o Ávila fazer uma partida colossal, o Brito fazer uma partida extraordinária, o Sacha fazer um grande jogo com a camisa do Fortaleza. E aí encerra o primeiro tempo vencendo, encerra o primeiro tempo com um placar favorável, encerra o primeiro tempo com todos os outros jogos ajudando o Fortaleza. Vai para um segundo tempo, vai para um momento de tensão, vai para um momento de crescente do Corinthians, vai para um momento de pressão do Corinthians, vai para um momento do Breno novamente sendo personagem do jogo. E aí, meu amigo, o Rossetto me arruma um passe imoral, um passe mais 18, um passe rasgando a defesa do Corinthians. No momento de maior tensão, no momento em que o jogo mais pedia, o Fortaleza encontrou o gol. Encontra o gol porque parece predestinado a vencer na Arena Castelão. Encontra o gol com o Herrera, sozinho, cara a cara com o goleiro, fazendo um gol de cobertura, fazendo 2-0, fazendo um placar que era um placar colossal, que coroava a festa de quase 57 mil torcedores aqui, que empurraram esse time do aquecimento até agora, porque ninguém arreda o pé, porque o torcedor está presente no estádio, porque o torcedor está vendo um milagre ganhar contornos de realidade. Nesse momento do jogo, o Corinthians foi para o ataque, o Corinthians não se doou, o Corinthians não se entregou, o Corinthians vendeu essa derrota muito caro, meu amigo. O Corinthians, mesmo sem Depay, mesmo sem Memphis, mesmo sem Yuri Alberto e mesmo sem o Garro, mesmo sem os 3 principais jogadores, o Corinthians não desistiu. O Corinthians foi para cima. O Corinthians encarou o jogo como uma verdadeira final também. E para mim isso só engrandece a vitória do Fortaleza, porque o Corinthians, dentro da sua dinâmica, foi lá, encontrou um gol, fez um gol, foi para cima. E aí, meu amigo, a vitória tem nome.
nome do goleiro Breno, que faz uma defesaça e tá nesse momento falando no microfone da Verdinha. O cara do jogo pra mim, o herói da partida, que faz uma defesa milagrosa, tá falando com a gente. Minutos, mas nós somos seres humanos também, o futebol é muito além desses 90 minutos. Foram anos difíceis, 2 anos atrás. Esse ano também, para mim e para nós, passei por uma cirurgia, ainda tenho dores até hoje. Mas graças a Deus é muito emocionante poder dar alegria para minha família, para toda essa torcida e principalmente para o nosso grupo que sofreu tanto esse ano. Ainda não conquistamos nada, mas estamos muito próximos. E se Deus quiser, ano que vem, o próximo jogo nós vamos sacramentar com chave de ouro a permanência do Fortaleza e esse é o nosso objetivo desde o começo, sempre foi. E se Deus quiser vai dar certo. Todo mundo. O choro de alguém que fala do próprio sacrifício. Às vezes a gente não sabe a jornada da pessoa, mas todo mundo faz o seu sacrifício para estar aqui. E o Breno está falando sobre isso e segue falando com a gente. Não é fácil substituir um grande goleiro que é o João. Entrar num momento do time que estava tão difícil. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer o apoio da minha família, minha esposa, meus filhos. E toda essa torcida aqui a gente merece e volto a repetir, a gente ainda não conquistou nada, mas se Deus quiser no próximo jogo nós vamos sacramentar aí a permanência do Fortaleza na Série A. Aí o Breno encerrando, falando e pontuando sobre toda essa conjuntura. Foi o cara do jogo. Operou verdadeiras obras inacreditáveis. A cabeçada do Romero tinha nome, tinha endereço, tinha destino e coube ao Breno impedi-la de entrar. Coube ao Breno sustentar esse resultado. Não só ele, uma atuação colossal e coletiva de um time que joga com o coração na ponta da chuteira e de um time que hoje opera um verdadeiro milagre. O Fortaleza, dado como morto, ele está vivo e hoje ele depende só dele para permanecer na primeira divisão. E Breno, a gente vai passar, a gente tem outra transmissão, tem outro jogo. Antes disso, antes da gente fazer a transição, eu preciso fazer um intervalo. Na volta a gente só atualiza os placares e aí a gente vai para o Maracanã para curtir as emoções de Flamengo e Ceará. Rápida para